Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bom com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise diária aqui no canal da CryptoTrade. Hoje, dia 22 de outubro de 2024. Agora são aproximadamente 7h29 da noite desta terça-feira. Começando aqui pelos mercados lá nos Estados Unidos. Lembrando que hoje também nós não tivemos nenhum evento econômico pré-agendado. Então, Dow Jones teve aí quase que a posição, ou seja, a variação zerada, recuou 0,02, S&P recuou 0,05 e a Nasdaq acabou tendo uma leve alta de 0,17. Pessoal, vindo aqui para o Bitcoin, que é o carro-chefe do mercado cripto, nós tivemos aí basicamente um dia em consolidação, o mercado basicamente trabalhando dentro dos nossos ranges que foram estipulados na análise do dia de ontem. Teoricamente, a gente via a possibilidade, né, do preço chegar aqui nessa região, né, que é a nossa resistência diagonal. Ao mesmo tempo, nós sabíamos que o suporte mais próximo do preço era aqui a região dos 66,5, né, ou 66.600. Então foi perceptível que o mercado ficou dentro desses níveis de preço, inclusive chegou aqui no nosso suporte, né, diversas vezes, né, na sua proximidade. Isso demonstra como as marcações bem fundamentadas, elas de fato nos trazem resultado, né? Então, o mercado basicamente agindo aí da forma como nós prevíamos e basicamente a gente nesse momento aguarda, né, o fechamento do diário para verificar, né, a formação do candlestick de hoje. A gente com certeza torce, né, para que o mercado encerre o dia de hoje com a possibilidade aí de um martelo. Seria interessante o fechamento de hoje com esse candlestick, justamente por ser um candlestick de força, né? Seria mil e uma maravilhas se também o mercado fechasse com um volume comprador de hoje superando o de venda de ontem. Aí, a gente tem aí basicamente mais ou menos 1h30 ainda de mercado no diário. Não sei se será possível, né, adentrar tanto volume assim ao ponto de superar o volume de ontem. Mas o mercado é dinâmico, nunca se sabe quando o institucional vai apertar ali o botão de compra a mercado, né, ao ponto de trazer aí volatilidade e volume. Mas seria, né, obviamente, perfeito, algo que, obviamente, nós almejamos. Então, pessoal, nesse momento, a gente percebe, né, de fato, como foi mencionado, uma lateralização do mercado aqui dentro do range, né, inclusive vinha com topos descendentes, né, e os compradores aí tentando quebrar esse ciclo, né, teoricamente, em um curto espaço de tempo, na iminência de tentar chegar nessa região, na qual nós temos bastante curiosidade em saber como o preço irá desempenhar nessa região, até para eventuais mudanças nas marcações, né? Como eu mencionei ontem, a possibilidade de alterar a amplitude da marcação, né? Inclusive pegando aqui essa região do último topo. Seria fundamental a gente analisar
o preço nessa região, justamente para que possamos aí atualizar as marcações aqui no gráfico. Vejo uma possibilidade real disso acontecer, né, dos compradores de fato tentarem chegar nessa região, e evidentemente vai ser interessante acompanhar, né, o desempenho aqui justamente para que possamos ter uma análise mais precisa nos próximos dias. Então, quando a gente analisa o livro aqui, pessoal, a gente justamente identifica um acúmulo de lotes justamente nessa região na qual temos aí a expectativa de que os compradores consigam alcançar. Percebe-se que na região nos 68 mil dólares, a gente já tem aqui um pouquinho a mais de lotes posicionados, são basicamente 7 milhões de dólares, e inclusive até um pouco antes aqui, na região dos 67.800, pouco mais aí de 7 milhões de dólares, quase 7 milhões e meio. Então já identifica, né, de fato que os vendedores poderão atuar aqui nessa região, e a partir daqui, obviamente, a gente irá tentar identificar aí algumas evidências condicionantes ao ponto de saber se de fato os compradores irão novamente na busca do topo anterior ou se teoricamente ficarão aqui pelo meio do caminho. Então é imprescindível, né, que esse encontro aconteça justamente para que possamos colher mais evidências para analisar o mercado daqui em diante. Lembrando que houveram múltiplas retrações nesse suporte, pessoal, que foi mencionado, 66,5, e as pessoas precisam estar cientes que quanto mais encontros acontecem nessas regiões denominadas como ponto de decisão, suporte, resistência e etc., tende-se a enfraquecer, tá? A gente percebe que ainda há um acúmulo de lotes nessa região, mas é bom deixar isso no radar também, evidentemente, que já veio diversas vezes, né, o preço nessa região. Então, acho que é válido salientar, né? Quanto mais encontros nessas regiões específicas, né, nas quais fazemos a marcação no gráfico, evidentemente elas vão se enfraquecendo, tá? A gente ainda tem um bom número de lotes aqui, mas é sempre importante frisar, tá? Isso. Então, basicamente é isso, pessoal. A gente não tem muito o que trazer para vocês, né? O mercado em si hoje, né, no dia, foi bastante lateralizado, né? A gente basicamente ficou dentro do range aí que a gente analisou ontem. E essas são as possibilidades aí que eu vejo, né? Dentro da análise de agora até amanhã. Lembrando que é muito mais difícil a gente tentar antecipar a movimentação do preço trazendo apenas uma única análise no dia, né? Então, eu tento me esforçar justamente porque são quase 24 horas, né, até a próxima análise, e isso traz bastante dificuldade. Então, eu tento com bastante cautela, né, trazer para vocês algo que de fato faça sentido, né? Não adianta nada também ficar criando vídeos aqui para vocês no canal, e falando um monte de besteira. Então, peço até um pouco de compreensão, porque o preço ele é muito dinâmico e de fato eu não tenho bola de cristal para saber a hora que um institucional ele vai apertar o dedão ali no teclado e comprar ali uma grande quantidade de lotes de Bitcoin, por exemplo, a mercado. Então isso a gente não consegue saber, a gente vai trabalhando as regiões e os níveis de preço, né, que são plotados aqui no gráfico em tempo real, e aplicando fundamentos básicos, princípios e tudo mais.
Então é isso. Vamos acompanhar aí o mercado até o fechamento, né? E durante o dia de amanhã. E, e é isso. Retorno aí para vocês uma nova análise e agradeço novamente aí a presença de todos. E se você puder curtir, comentar e compartilhar, eu agradeço, que vai ajudar bastante aqui no engajamento do canal. Beleza? Então, uma boa noite aí para vocês e a gente se vê amanhã.